Broly nasce como o Saiyajin mais forte da própria geração, tão poderoso que assusta o próprio Rei Vegeta. Para ele, isso não é motivo de orgulho, é uma ameaça, e a resposta é o exílio. Mandar o garoto sozinho para um canto qualquer do universo. Mas e se essa nave tivesse caído num lugar diferente? E se Broly tivesse crescido como irmão de Goku, treinando ao lado dele desde criança? Hoje a gente descobre como essa amizade muda tudo daqui para frente. O pai do Broly, Paragus, não aceita esse destino pro filho. Em segredo, ele altera a rota da nave, trocando o planeta isolado que era o destino original pela Terra. Quando o Rei Vegeta descobre o desvio, executa o Paragus na hora. A nave de Broly atravessa o espaço sozinha e cai no meio das montanhas, na região do Monte Pauso. Quem encontra a cápsula é um velho mestre de artes marciais que vive isolado ali, o avô Gohan. Dentro dela, só uma criança chorando, sem nenhuma pista de onde veio ou quem é. O velho não pensa duas vezes e decide criar o garoto como se fosse seu próprio neto, dando início a uma infância completamente diferente daquela que esse Saiyajin deveria ter tido. Ainda criança, Broly perde a cauda num acidente durante um treinamento na natureza que o avô aplica nele. E assim, Broly vai crescendo ao lado do avô, aprendendo aos poucos o que esse velho mestre tem para ensinar. 5 anos depois, uma segunda nave cai na mesma região. Dentro dela, outro bebê Saiyajin, sozinho como Broly esteve. O avô Gohan acolhe essa criança também, e dá para ela o nome de Goku. A partir daquele dia, os dois crescem como irmãos, com Broly sempre alguns passos à frente por ser mais velho. Numa lua cheia, o pequeno Goku se transforma em Ozaru pela primeira vez. Broly não tem mais cauda, então não se transforma junto, mas isso não tira ele da briga. Ele e o avô agem juntos para conter o gigante até conseguir cortar a cauda do irmão de uma vez, encerrando o risco naquela noite. A partir daí, o treino dos dois vira uma rotina diária sob o comando do avô. Ter um irmão para treinar e enfrentar todos os dias acelera o desenvolvimento dos dois muito além do que qualquer treino sozinho conseguiria entregar. A primeira grande mudança na rotina dos dois vem com o encontro de uma garota chamada Bulma, perdida no meio das montanhas em busca de um item estranho chamado Esfera do Dragão. O que começa como uma curiosidade rapidamente vira uma jornada pelo mundo inteiro atrás das 7 esferas. Com a força combinada dos dois irmãos, cada obstáculo dessa aventura se torna pouco mais que um detalhe no caminho, sem grandes ameaças capazes de realmente testar o que eles já são capazes de fazer. Ainda durante essa fase, os irmãos cruzam caminho com o mestre Kami e decidem treinar sob a orientação dele por um tempo. É um treino que reforça disciplina e técnica em cima de uma base que já era forte por natureza, preparando os dois para o que vem a seguir, a entrada deles no maior torneio de artes marciais do mundo. No 22º torneio, os dois avançam sem dificuldades pelas fases iniciais, até chegar numa fase final que é só entre os dois irmãos. Essa luta não tem segredo nenhum. Broly nasce com um poder de mais de 10.000, 5 anos mais velho que Goku, com uma resistência que beira o absurdo. Mesmo com toda a técnica e velocidade que Goku já tem nessa idade, não é o suficiente. Broly vence sem dificuldade e fecha o torneio como campeão. Pouco depois, o avô Gohan é morto durante uma visita à cidade. Os dois irmãos saem em busca de respostas e encontram o responsável direto, um capanga chamado Tamborini. Encurralado, ele revela que está só seguindo ordens, cumprindo a vontade de um líder, o Rei Demônio Piccolo. Goku decide ir atrás do Rei Piccolo e deixa Broly terminando o que começaram com Tamborini. Broly elimina o capanga ali mesmo, e Goku segue sozinho até encontrar o Rei Piccolo e atravessa ele em um combate direto. Antes de morrer, o Rei Piccolo cospe um ovo, garantindo que parte dele siga existindo nesse mundo através de uma nova geração. Os anos seguintes trazem mudanças mais tranquilas. Goku se casa com Tite e depois eles têm um filho chamado Gohan. Anos depois, surge um novo inimigo, e ele se chama Raditz. E antes de chegar até os dois irmãos, deixa um rastro de mortos pela região, só parando quando o rastreador dele finalmente encontra o Goku. Ele revela que Goku tem outro nome, Kakaroto, e uma origem completamente diferente daquela que ele sempre conheceu, a de uma raça guerreira chamada Saiyajin. Durante o confronto, Goku avisa que assim que a luta acabar, vai usar as esferas do dragão do planeta para reviver todo mundo que Raditz matou ali. Raditz solta uma risada fraca antes de cair de vez, e avisa que agora essa informação não vai morrer com ele. Mais pessoas vão saber da existência das esferas, e que daqui a um ano outros Saiyajins muito mais fortes do que ele vão chegar na Terra atrás delas.
Com esse prazo em mãos, o Kami-sama entra em ação. Ele negocia com Emadaiou uma exceção rara, permitir que Goku e Broly atravessem o caminho da serpente ainda vivos, só para alcançar o Sr. Kaiô e treinar direto com ele no outro mundo. O ano inteiro que se segue é dedicado a esse treino, longe da Terra. E quando os dois finalmente voltam, já sabem exatamente o que sentem se aproximando. Dois Saiyajins fortes, cada vez mais perto de pousar no planeta. A nave de Nappa e Vegeta pousa numa região deserta, e o grupo se reúne para acompanhar o que está prestes a acontecer. Kuririn, Tenshinhan e Yantia ficam fora da briga, sabendo que esse confronto não precisa deles. Nappa avança primeiro, confiante no próprio poder, mas o ano de treino no outro mundo deixou Goku e Broly muito além do que ele esperava. A queda de Nappa é rápida, sem chance de reação. Vegeta observa tudo de longe, e quando finalmente entra na luta, escolhe o Goku como adversário. No começo, o confronto parece equilibrado, mas aos poucos fica claro que Goku está acima. Vegeta sente o controle escapando e decide jogar a última carta que ele tem. Ele dispara uma esfera de luz artificial pro céu, recriando o efeito da lua cheia, e o corpo dele responde na hora, crescendo e se transformando no Ozaru gigantesco. O gigante destrói tudo ao redor com cada passo, e Goku já não consegue conter ele sozinho. É Broly quem entra em ação, avançando até alcançar a cauda de Vegeta e cortando ela fora, encerrando a transformação ele mesmo. Vegeta volta ao tamanho normal, derrotado pela segunda vez na mesma luta, sem forças para continuar. Vegeta, encurralado, entende que resistir não adianta mais. Em vez de lutar até o fim, ele propõe outra coisa. Pergunta se os dois não sentem vontade de vingar o próprio povo, exterminado por um tirano chamado Frieza, sem nunca ter tido chance de revidar. Conta que ele mesmo nunca ousou se rebelar sozinho contra esse poder, mas que os três juntos talvez tivessem chance real de vencer, e que provavelmente Frieza já sabe das esferas e virá pra Terra de qualquer jeito atrás delas. Goku escuta tudo aquilo e fica animado com a vontade de enfrentar alguém mais forte que ele. Decide aceitar a aliança, e Broly concorda logo depois. Só que Frieza já sabe que algo deu errado na Terra. A notícia chega a ele através do próprio rastreador de Vegeta, revelando que não só a derrota dele e de Nappa, mas também a existência de um conjunto de esferas mágicas no planeta, capazes de realizar qualquer desejo. Frieza não perde tempo. Ele reúne parte do exército e segue direto para a Terra, sem desvio nenhum pelo caminho. A chegada dele muda o tom de tudo. Goku sente o tamanho dessa nova ameaça, e mesmo sabendo que está em desvantagem, insiste em encarar Frieza sozinho. Ele quer medir as próprias forças contra esse novo limite, sem a ajuda de ninguém. Broly e Vegeta fica de fora, observando enquanto o confronto começa. Goku usa tudo que aprendeu nesse ano de treino, multiplicando o próprio poder muito além do normal para tentar equilibrar a luta. Por um instante, parece que ele consegue impor algum ritmo, mas o tamanho da diferença entre os dois é grande demais. Cada vez que Goku força o próprio limite, o corpo dele paga um preço alto, enquanto Frieza nem precisa se esforçar de verdade para continuar de pé. O que começa como uma resistência corajosa vira aos poucos um massacre silencioso, até Frieza finalmente acertar um golpe que encerra a luta. Goku morre diante dos olhos de Broly. A reação de Broly é instantânea. A dor da perda explode dentro dele com uma força que nem ele mesmo conhecia, e o corpo dele responde a isso de um jeito que nenhum treino explicaria. O cabelo muda de cor, a aura ao redor dele fica visível, e pela primeira vez nessa linha do tempo nasce um Super Saiyajin. Frieza mal tem tempo de reagir. Broly avança com tudo que tem, e o que sobra do confronto não dura muito, até o tirano cair de vez. Com a morte de Frieza e todo o seu exército, Bulma e o resto do grupo reúnem as esferas do dragão, e usam o desejo para trazer Goku de volta à vida. Ao ressuscitar, Goku sente que Broly está diferente, e decide treinar ainda mais para alcançar esse mesmo poder. Se você está gostando de ver esse Broly crescendo ao lado de Goku, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você está achando, porque tem muita coisa a seguir pela frente. Um tempo depois, um visitante vindo do futuro pousa no Monte Pauso. Ele se chama Trunks e traz duas notícias urgentes. A primeira é sobre uma doença no coração que vai atingir Goku em breve, e ele entrega o remédio para o Goku se salvar. A segunda é mais grave. Em 3 anos, 2 androides criados por um cientista chamado Dr. Gero vão atacar a Terra com um poder capaz de superar tudo que enfrentaram até agora. Os 3 anos seguintes são dedicados inteiramente ao treino. Vegeta usa a câmera de gravidade construída por Bulma, empurrando o próprio corpo ao limite sozinho. Goku e Broly seguem treinando entre si, do jeito que sempre fizeram, enquanto o resto dos guerreiros da Terra buscam evoluir do próprio jeito também. Quando o prazo finalmente se esgota e os androides 19 e 20 aparecem, Goku sente os sintomas da doença no coração tomando conta do corpo bem nesse momento, e fica impossibilitado de continuar lutando. É Broly e Vegeta quem vão lutar dessa vez. Vegeta chega a matar o androide 19 sem dificuldade, e assim que o androide 20 sente a diferença de poder no ar, ele prefere fugir e arriscar um confronto direto.
direto. Sem energia detectável para rastrear, ele desaparece antes que Broly e Vegeta consigam alcançar ele de novo. Chegando em seu laboratório, o Dr. Gero desperta androides bem mais poderosos e a primeira coisa que fazem é matar seu próprio criador. Agora livres, os androides 17 e 18 saem pelo mundo destruindo tudo o que querem. É exatamente esse rastro de destruição que o monstro chamado Cell vai seguindo, até o momento em que finalmente consegue encontrá-los, decidido a absorvê-los para se completar, atingindo sua forma perfeita. Esse Cell, porém, carrega algo a mais. Junto com as células de vários guerreiros da Terra que ele coletou ao longo dos anos, esse Cell também carrega as células do próprio Broly, capturadas pelo robô espião do Dr. Gero. O resultado é um poder muito acima do que qualquer coisa que esse mundo já tinha enfrentado. Orgulhoso da própria perfeição, Cell decide anunciar a chegada dele para o planeta inteiro, invade uma emissora de televisão e declara, ao vivo, que vai organizar o próprio torneio, com 10 dias de prazo para qualquer um que queira tentar a sorte contra ele. Enquanto o prazo corre, Goku e Broly entram juntos na sala do tempo para aproveitar cada segundo disponível antes do confronto. Lá dentro, o ritmo de evolução dos dois segue em caminhos diferentes. Goku aprende a controlar a transformação que ele já tem, buscando o máximo de eficiência possível dentro do próprio limite. Broly, com a ajuda do irmão, vai além disso, descobrindo a forma lendária escondida dentro de si, uma mutação que expande o corpo dele e deixa o cabelo num verde intenso, um patamar que nenhum outro Saiyajin jamais alcançou. No dia do torneio, Goku entra primeiro para medir o tamanho real dessa ameaça. Assim que o confronto começa, ele sente que algo ali é diferente de tudo que já enfrentou, uma pressão que lembra demais o próprio irmão. Cell se diverte explicando o motivo, revelando que carrega parte do potencial de Broly dentro de si. Goku entende rápido que esse adversário está além do que ele é capaz de superar sozinho, e em vez de insistir numa luta perdida, desiste com um sorriso, pedindo que agora o Broly assume a luta. Broly entra na arena logo em seguida, e a diferença fica clara desde o primeiro instante. O poder que Cell carrega veio bem antes de Broly entrar na sala do tempo, e o poder que Broly carrega já superou e muito esse poder. Enquanto Cell ficou parado no tempo, Broly treinando com Goku já atingiu um poder muito superior. Cell ainda confia na própria capacidade de se regenerar de qualquer dano, mas Broly mostra a diferença absurda de poder. Cada ataque vem forte demais, rápido demais, para deixar qualquer célula sobrar depois do impacto. A luta entre os dois não dura muito, e termina com Cell completamente apagado do mapa, sem deixar rastro nenhum capaz de voltar. Com Cell morto, a Terra respira de novo, e o tempo que se segue é a paz duradoura, com os irmãos praticando cada vez para ficarem mais fortes. 7 anos depois, Goku e Tite têm um segundo filho, Goten, e na casa de Vegeta nasce Trunks. A vida segue tranquila o suficiente para justificar um novo torneio de artes marciais. Piccolo, que cresceu observando os dois irmãos Saiyajins de longe, passou anos treinando sozinho, decidido a finalmente entrar no torneio e medir a força contra eles. Gohan, agora mais velho, dividiu boa parte desses anos entre os estudos e um pouco de tempo de treino. Tite insiste para ele participar do torneio mesmo assim, animada com a ideia do prêmio em dinheiro. No meio do torneio, Kibito pede pro Gohan mostrar todo o seu poder e Gohan aceita o pedido. E mesmo enferrujado, Gohan mostra um poder que chama a atenção de quem está observando de perto. Um homem chamado Shin se revela diante do grupo como o Supremo Senhor Kaiô e pede para que ninguém interfira em nada que aconteça com Gohan dentro da arena, garantindo que seu auxiliar Kibito vai cuidar do Gohan quando tudo acabar. Yama e Popovich aproveitam a brecha para roubar boa parte da energia de Gohan. O grupo segura o impulso de interferir, assistindo o Gohan sendo drenado. E depois de conseguirem a energia, Yama e Popovich deixam um torneio. Shin, Broly, Goku e Vegeta deixam um torneio e vão atrás de Yama e Popovich para saber o que está acontecendo. Kibito fica para trás para cuidar de Gohan. A perseguição leva direto até a nave de um mago chamado Babidi, que acaba matando Yama e Popovich logo na entrada da nave. Babidi percebe a presença de todos e atrai eles para dentro da nave. Logo depois, o mago percebe rapidamente a maldade escondida dentro do Vegeta, o ressentimento de viver à sombra de Goku e Broly por tanto tempo. Tenta manipular Vegeta e no final das contas, Vegeta deixa se controlar de propósito para ter uma luta com Goku sem se preocupar com mais nada. E para evitar que esse confronto destrua a nave, Babidi manda Goku e Vegeta para longe, deixando os dois livres para resolver isso em outro lugar. Enquanto a luta entre eles começa, Broly segue na direção contrária, descendo cada vez mais fundo dentro da nave ao lado do Supremo Senhor Kaiô, em busca da cápsula onde o Majin Buu está guardado pronto para despertar. Lá fora, Goku e Vegeta travam um combate
combate equilibrado, troca de golpes sem vantagem clara para nenhum dos lados. A energia liberada por esse confronto é tanta que Majin Buu reúne energia antes do tempo previsto, dando início ao despertar de Majin Buu. Sentindo uma energia poderosa, Goku para a luta na hora e pede para Vegeta esquecer a rivalidade entre eles por um momento e ajudar. Babidi, vendo o Majin Buu despertado, não perde tempo e ordena que ele destrua o Saiyajin que está bem na sua frente, o Broly. Buu avança sem hesitar, confiante na própria capacidade de se regenerar a qualquer dano e absorver qualquer golpe físico como se fosse um incômodo passageiro. Mas Broly que está ali não é o mesmo que enfrentou as ameaças passadas. Os anos de paz não foram parados. Ele usou esse tempo para dominar de vez a forma lendária que descobriu durante a saga anterior, aprendendo a manter a mente fria e o controle absoluto no auge desse poder. Cada ataque que Buu tenta lançar é desviado antes mesmo de completar o movimento, e cada golpe que Broly devolve carrega uma força o suficiente para impedir qualquer tentativa de regeneração. O combate termina rápido, com Buu apagado por completo, sem deixar nenhum resquício capaz de voltar. Logo depois, Babidi e Daburá são os próximos a cair, e essa ameaça também termina ali. Com tudo resolvido, só resta uma coisa pendente: voltar pro torneio para terminar de assistir o resto do torneio. Essa foi a primeira parte dessa jornada. Se vocês quiserem ver a continuação, deixa o like e comenta aqui embaixo para eu saber que vocês gostaram desse conteúdo, porque só assim eu vou saber que esse conteúdo vale a pena trazer a parte 2. Valeu por assistir até aqui e até o próximo vídeo.